Bom dia, gente. O tema de nossa aula de hoje é coordenação nervosa, que está na página 192. Ou seja, na verdade, esse capítulo aqui, ele é um complemento, né, do capítulo anterior, do tema anterior, onde a gente falou em coordenação hormonal. E aí eu estive comentando com vocês que o que determinava realmente o controle das funções do nosso organismo era justamente esses dois sistemas, né? Que é o sistema endócrino, que coordena a ação dos hormônios no nosso organismo, e aí a gente viu que os hormônios eles são responsáveis por diversas funções interessantes e importantes no nosso organismo. E também agora nós vamos ver como é que o sistema nervoso atua nessa questão da coordenação nervosa, complementando, atuando, na verdade, junto com os hormônios, né? Na questão das sensações, tá? Ou seja, nós somos capazes de reagir, de ter as sensações como forma de reação a estímulos, não é isso? Então, nós reagimos no ambiente que nós estamos, à questão da luz, da temperatura, do calor, né, da textura da roupa que usamos. Então, nós também temos algumas sensações que são geradas pelo nosso corpo, como sensação de dor, sensação de fome, né, de cansaço. Nós vimos lá na questão hormonal a questão do estresse. Então, todas essas sensações, elas são resposta a estímulos, seja externo ou seja interno, que o nosso corpo vai interpretar, né? E existem outras ações como andar, que precisa também de uma resposta corpórea. Então, temos vontade de andar, então exige uma resposta corpórea. Temos vontade de andar e o que vai acontecer? As pernas vão se mexer. Por que as pernas se mexem, né? Por causa de uma ação de comando para estimular os músculos que são responsáveis pelo movimento, estimulando a contração desses músculos, né? E provocando aí a ação, que é o movimento. Então, todos esses mecanismos de transmissão de informação corpórea vai fazer parte de que sistema? Do sistema nervoso, que está presente em todos os animais, exceto nos poríferos, que não tem sistema nervoso. Quem são os poríferos, professora? Os poríferos são as esponjas do mar, as esponjas marinhas, né? São animais extremamente simples. Então, eles não têm o sistema nervoso. Então, com exceção dos poríferos, todos os outros animais são dotados desse sistema, que vai transmitir essas informações, né, através de impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos é o quê? É justamente um sinal eletroquímico que é produzida por células especializadas. Então, qual a principal célula do sistema nervoso? São os neurônios. São justamente os neurônios, as células que vão ser responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, né, nos animais. Ou seja, o neurônio é uma unidade estrutural, funcional do sistema nervoso. E o neurônio, agora eu vou virar a câmera aqui para vocês verem a estrutura, né, do neurônio. Então, gente, o neurônio é essa célula aqui, que ela é composta por 3 partes, como vocês podem olhar aqui. O neurônio, ele é composto pelo corpo celular, que é toda essa parte aqui, ó, é o corpo celular, né? Então, o corpo celular é onde
se encontra o núcleo da célula e os dendritos, tá ok? O que são os dendritos? São esses prolongamentos aqui que vão justamente ser especializados em receber os sinais eletroquímicos, tá? Os sinais. Outra parte do neurônio é o axônio. O axônio é toda essa estrutura aqui, tá? Que é esse prolongamento. E o axônio vai ser responsável pela condução do impulso que parte daqui, ó, do corpo celular, tá ok? Então, os dendritos recebem, né, os sinais, passa para o corpo celular, que passa para o axônio, tá ok? Então, os neurônios, eles vão fazer o quê? Conduzir impulso ao longo desse axônio aqui, como? Através de alterações do potencial elétrico das suas membranas, que ocorre por transporte de íons, aqui como vocês podem ver, por transporte de íon sódio, tá ok? Vocês estão percebendo aqui o transporte de íon sódio pela membrana, tá ok? Então, esses íons sódio, ele vai passar por esses canais, quando esses canais, eles estiverem abertos, tá ok? Aqui é a membrana dos axônio, certo? Da célula nervosa, que é o neurônio. Então, nessa célula, a membrana, ela possui esses canais proteicos que permite o transporte desses íons sódio e também do potássio, tá ok? Então, você percebe que no neurônio em repouso, o que vai acontecer? Aqui é o meio extracelular, tá? E aí você percebe que tem muitas cargas positivas em relação ao meio intracelular. Então, como que vai ocorrer, né? Como que vai ocorrer o impulso nervoso? Vai ocorrer justamente com a entrada rápida desses íons sódios, né? Através desses canais proteicos aqui, localizado na membrana do neurônio, e vai provocar o quê? Uma onda de despolarização rápida, porque que você percebe uma região polarizada, despolarizada em uma região polarizada. Então, vai ocorrer uma despolarização e uma repolarização da membrana, tá ok? Então, aqui, ó, aqui é justamente, tá mostrando como o impulso nervoso vai ocorrer aí, né, nos neurônios. Então, vai justamente corresponder à entrada, como eu falei para vocês, de íon sódio, certo? E os neurônios através desses canais proteicos aqui, tá ok? Então, a carga interna do neurônio, a interna vai ficar o quê? Positiva. Então, quando ela fica positiva, a gente diz que ela ficou despolarizada, tá ok? E aqui você vê que vai haver uma mudança na polaridade. Aqui é o meio extracelular, aqui é o meio intracelular. Essa é uma região polarizada, repolarizada, quando fica com carga elétrica positiva. E a região despolarizada, quando há propagação do impulso nervoso para o meio intracelular. Então, você vai ver que vai existir essa mudança de polaridade aqui, ó. Vai ocorrer a mudança de polaridade e
propagando, né, o sinal. Após pouco tempo, os canais de entrada de sódio se fecham, eles vão se fechar aqui, ó, vão se fechar. E o que vai acontecer? Esse potássio é transportado, então, para fora do neurônio, estabelecendo o estado de repouso, ou seja, uma repolarização, tá ok? Então, é assim que acontece esses impulsos nervosos, tá? Então, deixa eu virar aqui para vocês. Então, gente, esses impulsos, ele ocorre sempre na mesma direção. Que direção? Eu falei para vocês que esses impulsos nervosos, eles são recebidos através dos dendritos, tá ok? Então, como eu falei para vocês, os dendritos recebem, né, os impulsos nervosos, transmite para o corpo celular e transmite para o axônio. E esse axônio, ele vai fazer contato com outras células, ele vai estimular outros neurônios ou outras células, né, a efetuar alguma resposta. Então, eu vou virar aqui para mostrar para vocês o processo de sinapse nervosa. Que é justamente esse processo aqui de sinapse nervosa, é quando você percebe que a região de uma extremidade do axônio, né, do neurônio pré-sináptico, que é aquele neurônio que vai receber, né, o impulso nervoso, ele vai fazer contato com um outro neurônio, ou então uma outra célula, provocando aí uma resposta, tá? Uma célula vizinha. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui são os neurotransmissores, né, que ocorrem justamente por essa área de contato de sinapse elétrica, e onde vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso de uma célula para outra, né? Então, um axônio do neurônio pré-sináptico vai estimular uma célula pós-sináptica, né? E um neurônio pode regenerar o impulso nervoso, o músculo pode se contrair, né? E uma glândula pode secretar hormônio, ou seja, vai receber aí todo um estímulo. Então, vai acontecer os neurônios, vai estimular outros neurônios ou outras células efetoras. Esse aqui que vocês estão vendo é essa sinapse acontecendo, tá ok? E observe que aqui, ó, o que acontece? Os dendritos do neurônio pré-sináptico recebem o estímulo e começa aí a propagar esse impulso nervoso, né? Aí, quando ele chega aqui no final, ó, em 2, induz a liberação desses neurotransmissores que estão aqui, ó, dentro dessas bolsinhas, e vai ser transmitido aqui em 3, mostrando que vai haver a liberação, né, se associando a receptores aqui específicos da membrana celular da célula pós-sináptica, que é aquela que recebe, iniciando um novo impulso nervoso nela e continuando a condução de estímulo, ok? Virem a página do livro de vocês, que eu vou falar agora sobre os gliócitos. Então, o que são os gliócitos? Os gliócitos também são conhecidos como células gliais, que também são células que compõem o sistema nervoso dos animais e que possuem diversas funções, mas elas não conduzem impulso nervoso, tá ok? Alguns, por exemplo, qual a função dos gliócitos? Apoiam e orientam os neurônios. Então, elas servem de sustentação para os neurônios e também para nutrir os neurônios, tá? Então, os gliócitos são células nervosas, assim como os neurônios, mas são células que não vão transmitir impulso nervoso. Elas vão servir de sustentação para os neurônios. Inclusive, gente, existe mais gliócitos no sistema nervoso do que os próprios
neurônios, porque ele está todo preenchendo e nutrindo aí os neurônios, certo? Nos vertebrados, alguns neurônios apresentam gliócitos que se enrolam ao redor do axônio e se envolvem com camadas de membrana plasmática, isolando eletricamente as partes do neurônio. Então, essa camada, deixa eu mostrar aqui para vocês, é chamada o extrato mielínico. Olha só, o axônio fica aqui e o extrato mielínico é toda essa área aqui que vai permitir, né, a condução mais rápida do estímulo nervoso, tá ok? Então, falando aí da diversidade do sistema nervoso dos animais, dependendo do grupo, né, vai haver uma forma diferente de organização do sistema nervoso. Por exemplo, eu já mencionei para vocês que os poríferos não têm sistema nervoso, que são as esponjas marinhas, né? E agora eu vou mencionar alguns outros grupos, como é a organização do sistema nervoso em outros grupos. Então, nos quinidários, gente, só para relembrar, que quinidários são animais que possuem os quinidócitos, que são aquelas células de defesa, que dá a sensação de queimação, urticária, que queimam, tipo água-viva, anêmona do mar. Então, são exemplos, os corais, né? São exemplos de quinidários. Então, como é o sistema nervoso nesses animais? O tecido nervoso vai se distribuir igualmente pelo corpo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho, né, o sistema nervoso de uma anêmona do mar, e você percebe que essa rede nervosa, ela é toda distribuída aí pelo corpo do animal. Por quê? Para permitir captar os estímulos ambientais que incidem sobre a superfície do corpo. Então, como detecção de alimento ou de predadores. Em outros invertebrados, vai se observar a concentração dos neurônios, ó, em algumas regiões do corpo, né? Através de cordões nervosos, de gânglios nervosos, e aqui próximo à cabeça, né? E à boca, formando os gânglios, ó, os gânglios nervosos, tá ok? Que integram a coordenação nervosa e motora dos animais, em um processo conhecido como cefalização. O que é a cefalização? A cefalização é quando há essa concentração, né, tipo na cabeça, concentração de gânglios nervosos, né, na região anterior. Então, isso é cefalização. Aqui é um platelminto, que é uma planária, que está mostrando para vocês aí esse processo aí de cefalização. E existe também nos nematódeos, como exemplo as lombrigas, né, exemplo de nematódeos, que possuem gânglios ou anéis nervosos próximo à cabeça, dos quais vai partir, né, esses cordões nervosos que vão percorrer o resto do corpo, né? Então, aqui a gente consegue já fazer essa divisão de sistema nervoso central, né? E aqui seria o sistema nervoso periférico, né? Que vai transmitir para o restante do corpo as informações que são processadas no sistema nervoso central. Nos anelídeos, como exemplo aí as minhocas, você percebe, né, dois gânglios aqui, principais na região anterior, e esses dois gânglios, eles são ligados ao restante do corpo por esses cordões nervosos ventrais, né, com esses gânglios
menores presente em cada segmento, porque, como eu falei para vocês, um exemplo aí, a minhoca, ela é toda dividida em segmento, e aqui também na cabeça há uma concentração de neurônios sensoriais que captam estímulos mecânicos, químicos e luminosos. Por exemplo, as minhocas, elas reagem contra a luz, então se você incide um feixe de luz, elas fogem da luz, elas gostam do escuro. E alguns artrópodes possuem o gânglio localizado na cabeça, na qual sai uma cadeia nervosa que ocorre por todo o corpo. Os músculos e as estruturas sensoriais se ligam ao gânglio, a essa cadeia, por nervos, que são associações de diversos prolongamentos dos neurônios. Bem, aqui vocês estão vendo um molusco, né, um animal tipo a lesma, o caracol, e você percebe um plano de organização geral aqui do sistema nervoso, mas que você percebe uma conexão, toda uma área, né, interconectado. Eles estão ligados aí por esses gânglios, né, nervosos, que vão estar se distribuindo em diferentes partes do corpo do animal. E em equinodermos, né? Quais são os equinodermos? Os equinodermos são as estrelas do mar, ouriço, as bolachas de praia. Não apresenta cefalização, ou seja, essa concentração do sistema nervoso na região anterior, ou seja, na cabeça, é evidente. Em vez disso, possui o quê? Uma organização corporal diferente, né, da maioria dos animais, e o corpo tem apêndices localizados ao redor de um ponto central, na qual se localiza a boca. Então, ao redor da boca há um anel nervoso, né, da qual vai sair cordões nervosos radiais em direção às extremidades do corpo. Bem, eu falei para vocês um pouco do sistema nervoso dos invertebrados e agora eu vou falar para vocês do sistema nervoso dos vertebrados, né? Que já possui a questão de um encéfalo. O que é um encéfalo? É uma estrutura grande, localizada com grande quantidade de células nervosas e é o principal centro de processamento, né, de informações do organismo. O que observou-se? Que ocorreu um aumento no tamanho dessa estrutura ao longo da evolução dos grupos, né? E esse fato está relacionado com hábitos mais complexo, né, no processamento de análise de informações sensoriais, ou seja, há um grau maior de inteligência. Então, aumentou-se o número de neurônios, aumentou-se o número de sinapse e também nos comandos motores aos órgãos. O tamanho relativo das várias regiões do encéfalo também se reflete ao quê? As características dos animais, por exemplo, as aves. As aves, elas apresentam um cerebelo, que é uma estrutura relacionada ao equilíbrio, como veremos adiante, né? É bem desenvolvido. Por quê? Porque ela precisa de um maior equilíbrio na questão do voo, tá? É uma adaptação ao voo. E o encéfalo dos vertebrados corresponde ao quê? Aos gânglios cerebrais dos invertebrados, que eu mostrei para vocês. A medula espinal, que é uma estrutura do sistema nervoso dos vertebrados, localizado no interior da onde? Da coluna vertebral. Corresponde ao quê? Ao cordão nervoso lá, longitudinal, né, dos invertebrados. Tanto a medula quanto o encéfalo
produzem resposta a estímulos, mas o encéfalo concentra a maioria das ações e cada área encefálica processa um tipo de informação. Diversos nervos partem da medula, né, transmitindo informações para as diversas regiões do corpo. Okay? Eu vou mostrar para vocês aí na página 196 essa região aqui, né, do encéfalo dos vertebrados, a divisão, né, em áreas. Por exemplo, aqui nós temos o encéfalo de um ser humano e o encéfalo de um porco. Então, qual seria a diferença? Veja só, o ser humano, essa região aqui, grande parte do cérebro realiza a integração de comportamentos complexos, que é relacionado à aprendizagem, à memorização. Então, o ser humano, ele é mais inteligente do que o porco, então ele vai ter essa área mais desenvolvida, né, em relação a outros animais. Já essa região aqui, ó, do cérebro, que processa a informação olfatória, é relativamente mais desenvolvida no porco. Por quê? Porque o porco utiliza mais a questão do olfato do que o ser humano, tá? Então, eu vou estar frisando para vocês agora, nesse momento, o sistema nervoso humano, tá ok? Então, vamos prestar atenção. O sistema nervoso humano, gente, assim como os demais vertebrados, é formado pelo encéfalo, né, e pela medula. O encéfalo aqui e a medula espinhais, e também por diversos nervos, tá ok? E gânglios, e quando se fala em encéfalo e medula, a gente está falando do sistema nervoso central, que processa a resposta e os estímulos e vai comunicar com o restante do corpo, né? Através da outra parte, que é o sistema nervoso periférico, que partem aqui, ó, é o que está em verde, que parte da medula espinhal e do encéfalo, e vai atingir as outras áreas do corpo, tá ok? Então, de modo geral, o que acontece? Os impulsos nervosos, que são provenientes dos órgãos sensoriais, né? Sensação de tato, olfato, né? De sabor, e também das articulações dos músculos e órgãos viscerais, vão ser transmitidos por qual sistema? O sistema nervoso periférico aí vai transmitir até a medula e da medula para o encéfalo, ou seja, parte do sistema sensorial, parte para o sistema nervoso periférico para ser processada a informação no sistema nervoso central, né? E a resposta é ao contrário, ou seja, a resposta vai ser processada no sistema nervoso central e vai ser transmitida para que gere uma ação, né, pelo sistema nervoso periférico. Então, o cérebro e a medula espinhal, eles vão ser protegidos por 3 membranas, que são as meninges. As meninges, entre as quais essas membranas vai circular um líquido chamado líquido cérebro-espinal, e esse conjunto fornece proteção contra a entrada de substâncias ou micro-organismos, porque é um sistema extremamente frágil, e também contra choques mecânicos, então precisa ser protegido. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a questão da organização do encéfalo mais detalhado do ser humano, tá? Aqui é um centro de processamento de informações do corpo e ele vai ser dividido em algumas partes de acordo com a função. Então, vamos prestar bastante atenção. Essa região aqui, ó,
essa região aqui, ela é chamada de hipotálamo. Então, nessa região aqui é que vai haver a regulação, né, da fome, da sede, da temperatura corporal, do comportamento sexual. Toda essa massa aqui, gente, é o cérebro, né? É a parte maior. E aí o cérebro, ele vai estar dividido em dois hemisférios, que é o direito e o esquerdo, e são justamente essas pregas aqui. Aí tem a parte mais externa, que é chamado córtex cerebral, né, aonde vai estar localizada os corpos celulares dos neurônios, e a parte mais interna é basicamente formado por axônios, envoltos por extrato mielínico. E o cérebro é encarregado de receber informações, analisá-las e elaborar ordens que dirigem as ações voluntárias. É responsável também. Quando a gente fala ações voluntárias, por exemplo, se eu quero caminhar, eu vou dar um comando, né, ao músculo para gerar uma resposta de movimento, tá ok? E também vai ser responsável pelo pensamento, pela memorização, pela linguagem, aprendizado, além de várias funções vitais, como o movimento do corpo, o controle do sono, da fome, da sede, tá ok? Essa outra região aqui, ó, é chamada de tálamo. Esse tálamo, ele está relacionado com o estado de consciência e com a transmissão de impulsos nervosos para áreas apropriadas do cérebro. Essa outra região, que parece uma árvore, é chamada de cerebelo, que recebe informações do encéfalo, né, e da medula espinhal, e sobre os músculos corporais, e refina os comandos motores, aumentando sua precisão e orientando a postura do corpo. Então, está muito relacionado com a questão do equilíbrio. Essa outra região aqui é a ponte, que controla algumas funções vitais, como movimentos respiratórios e batimentos cardíacos, e essa outra aqui é a ponte, que está relacionada com a movimentação dos olhos, do pescoço e de outras partes do corpo. Também contribui para o equilíbrio, tá ok? Então, gente, os hemisférios cerebrais, como eu falei para vocês do cérebro, ele vai ser todo envolvido por sulcos, né, que vai delimitar o hemisfério cerebral direito e o esquerdo. Então, o lado esquerdo do nosso corpo, né, ele é suprido do ponto de vista sensorial e motor pelo hemisfério direito, tá ok? Então, nosso lado esquerdo vai receber comando do hemisfério direito e vice-versa, né? O hemisfério esquerdo vai orientar a parte direita do nosso corpo. Cada região do encéfalo vai estar relacionada com um tipo de atividade e os hemisférios não são simétricos, né, em relação a isso, e de modo que lesões em determinadas áreas podem afetar profundamente certas habilidades. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, ó. Quando eu falei aqui no córtex cerebral, então diversas regiões vão estar envolvidas, diversas áreas do cérebro, né, do córtex cerebral, vai estar envolvidas com essas funções distintas. Ó. Então, essa área é responsável pela fala. Então, pessoas que sofrem acidente, que deixam de falar. Então, essa área aqui é que sofreu, né, o trauma. Essa outra área aqui, ó, é o controle motor, a questão de andar, né? De andar, de se movimentar. Essa outra aqui, ela é responsável pela questão do toque, pressão. Essa aqui, consciência corporal. Essa outra aqui, responsável pela linguagem, pela leitura,
pela área visual primária, pelo reconhecimento de faces. Tem pessoas que não conseguem muito diferenciar, guardar a fisionomia de uma pessoa, então está relacionado ao desenvolvimento dessa área aqui, né? E essa outra área aqui é a questão do olfato, certo? A questão da gustação, da audição, tá toda relacionada aqui, ok? Então, gente, essa aula aqui, esse capítulo ele é bem extenso. E para a aula seguinte, eu vou estar frisando a parte da medula espinhal e do sistema nervoso periférico, e também vou falar sobre a saúde do sistema nervoso, porque eu vou estar dividindo esse tema em duas partes, tá bom? Então, por hoje é só.